Bom, então como que eu faço para medir, para ver se tem homofilia num grafo? Né? Dado aí um grafo qualquer como esse que a gente viu com um resultado empírico de uma escola, como é que eu faço para dizer que tem homofilia mesmo e com números, né? Até quantificar, dizer que nesse grafo tem mais homofilia ou menos, a presença de homofilia do que no outro, né? Então, aqui está um grafo de exemplo, vamos considerar, até para não ficar abstrato demais, que os nodos coloridos sejam mulheres, os nodos brancos sejam homens, e a gente quer saber se tem homofilia aqui ou não. E aí, o que você acha? A gente pode ver, vamos pensar, raciocinar um pouquinho em cima e depois eu explico como faço para medir. Eu tenho aqui as mulheres conectadas entre elas, né? E eu tenho os homens mais conectados aqui entre eles, mas existem homens, inclusive, que não estão conectados a mulher nenhuma, né? Como esse nodo aqui. Mas tá um pouco embaçado, né? Porque, olha, tem umas conexões entre os dois clusters. A gente vê, assim, visualmente a gente vê que tem um clusterzinho aqui e que tem um grupinho mais conectado aqui, mas eles estão conectados entre si também. Tem triângulos, inclusive, que tem um homem conectado a duas mulheres, né? Tem vários triângulos aqui. Então, não está tão claro, né? Como é que seria uma medida disso daqui? Se a gente pensar o seguinte, qual que é a chance, né, nesse grafo, dado a quantidade de homens e de mulheres, de eu ter uma aresta que seja uma aresta heterogênea, né, que seja uma aresta ligando homens e mulheres, dado o número de homens, dado o número de mulheres, dado o número de arestas, enfim, você chegar nessa conta, né? Quantas arestas de homens e mulheres tem qual que seria a probabilidade de a gente ter uma aresta homem e mulher, dado o número de homens e dado o número de mulheres que a gente tem? A gente tem uma ligação aqui. Então, se a gente tem essa probabilidade e a gente olhar no grafo real e ver que a gente tem um número muito diferente, discrepante, a gente vai poder dizer algo sobre a homofilia, certo? Se a gente tem um número muito superior ao esperado ou muito inferior, a gente tem ali a ocorrência ou a não ocorrência, né? A ocorrência do fenômeno inverso, né? Que a gente está querendo observar. Vamos ver isso em um pouco mais de detalhe. Eu vou trazer números sobre esse gráfico. Primeiro eu vou explicar melhor a ideia. Então, seja P, né, a probabilidade de um nodo ser homem, e seja Q, a probabilidade de um nodo ser mulher. Essa aresta homem-mulher, nesse gráfico que a gente tá mostrando, ou em um gráfico qualquer, ela é PQ mais QP. Por quê? Tanto faz, né? Se a aresta está indo de um homem para uma mulher ou de uma mulher para um homem, então você vai ter no final das contas que a chance de você ter uma aresta homem-mulher é 2pq. E aqui, essa probabilidade é algo que você pode medir pelo próprio grafo, a distribuição de homens e mulheres que tem no total de nodos. Né? O teste que você vai fazer de homofilia é o seguinte: se a fração de arestas entre gêneros, né, é o cross-gender, for significantemente menor do que 2pq, você tem homofilia. Ou seja, tem muito menos aresta entre gêneros do que o esperado, né? Dado a quantidade de homens e mulheres. Ou seja, os homens se conectam muito mais entre eles e as mulheres muito mais entre eles do que né, entre seus pares do que entre si, do que homem com mulher. Certo? Tá claro? Então, ó, PQ e QP é porque tanto faz de homem para mulher ou de mulher para homem. Então, tem dois PQ. Isso aqui, né, o número de arestas entre gêneros, é o quanto eu vou observar ali no gráfico. Né, o quanto de arestas que existem, né, entre homens e mulheres, né, dividido pelo total de arestas. Então, o que eu estou observando for muito menor do que 2pq, né, quer dizer que, né, está muito abaixo do esperado, eu tenho homofilia. Agora, esse muito abaixo é algo que a gente tem que discutir. Né? Vamos ver naquele exemplo como que eram as coisas, como é que está aquele grafo ali de exemplo. Então, nesse caso aqui, eu tenho P é igual a 6 nodos que são homens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido por 9, é o total de nodos, né, do grafo. Eu tenho 2/3, que eu tenho 1/3, que é 3 por 9. Né? Então, essa é a probabilidade de nodos serem homens, essa é a probabilidade de nodos serem mulheres, e aí eu tenho a probabilidade de conectar com uma aresta, então, um nodo homem e mulher,
é 2pq, que é 8/18. Nesse grafo aqui, eu tenho quantas arestas entre gêneros? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 18avos, né? De 18 arestas possíveis, né? 5 de 18avos é menor do que 8 18avos. Né? É menor, mas não é menor demais, né? Essa é a ideia. É muito menor, é significativamente menor do que um do que o outro. Então é isso que precisa ser discutido, mas que é menor é. Então a gente já tinha alguma, pelo menos eu bati o olho e falava, poxa, tem alguma homofilia aqui, tem uma separaçãozinha, mas não está tão evidente, porque tem muito nó conectando aqui também, os 5 arestas. Você está vendo? O esperado seria um 8, então tinha 3 a menos. Mas não está gritante, não. Por isso que gera um pouco de dúvida. Então, como que eu vou dizer que uma coisa é significantemente menor que a outra, né? Número, dado empírico, resultado empírico, a gente está sempre sujeito a isso, né? Eu gosto muito de reforçar em artigo científico quando uma coisa passa de uma ordem de grandeza. Aí a gente fala, olha, os números são significantemente menores, né? Ou esse número é significantemente menor que o outro, e aí ou seja, ele nesse caso ele é uma ordem de grandeza, 2 ordens de grandeza menor. Aí é uma coisa que chama atenção mesmo, você está bem diferente, né? Mas são valores relativos. O ordem de grandeza reforça meus argumentos, é o que eu gosto de fazer. Quando não tá, mas assim, continua sendo um número relativo, não tem jeito de dizer se isso é bom ou ruim, se isso pode ser considerado muito ou pouco menor, certo? Uma forma de fazer também, mas enfim, o ordem de grandeza é um caminho, tá? Uma outra forma de fazer quando depende do que você está observando. Vamos supor que você está observando um fenômeno que você tem você está olhando alunos numa escola, que seja. Vamos pegar o exemplo aí que a gente já usou aqui nessa aula. Você está olhando alunos de uma escola. Vamos supor que você tem aquele grafo, você tem a coisa separada, ou você tem várias escolas, ou você tem várias escolas é ótimo, ou você tem separado por andares na escola, enfim, de alguma maneira você tem subamostras ali. Ou você tem várias escolas, o que simplifica ainda mais. Você tem várias escolas, você está fazendo aquela mesma observação do teste de homofilia, você fez para uma delas, achou um número que é uma ordem de grandeza de diferença. Você pega as várias escolas e aí você vai ter uma distribuição para olhar e ver como é que está essas diferenças nas diversas escolas, certo? E aí dá até para você vai ter valores esperados, né? Para poder comparar, você pode normalizar, você pode mostrar até intervalos de confiança, já que você tem várias amostras, então você fala, de maneira geral, o esperado é que exista esse grau de homofilia, é aquele, né, com erro tal, né? Ou seja, com uma expectativa de que os números não diferem dessa média por mais do que tantos por cento. Enfim, você consegue medir até a significância nesse caso, tá? E, por fim, é importante dizer que, dependendo do tipo de análise que você esteja fazendo, você pode ter essa ideia de homofilia para vários tipos de nodo. Aqui a gente abordou com 2, aí você tem as probabilidades, né? A probabilidade de uma aresta heterogênea, né? Baseado só no P e no Q. Se você tem 3, se você tem 4, tudo isso pode ser generalizado com alguma facilidade, é só seguir a mesma lógica e calcular essas probabilidades de ter uma aresta heterogênea, de ver se você está tendo mais ligações homogêneas, enfim. Tudo isso aqui dá para ampliar para vários tipos de nodos. Tá? Achei interessante esse estudo aqui, que o livro do Kleiberg apresenta, né, o 48, a referência 48, em que eles usam esse termo de homofilia inversa para falar sobre relações românticas, né? Eles aqui foram fundados reais ao longo de 18 meses, medidos numa grande escola americana, e é interessante, né, ver como que as relações, os pares românticos foram formados ao longo de 1 ano e meio, né? São na sua maioria homens e mulheres, né?
ou seja, são, são, são vértices heterogêneos, né? Porém, você tem alguns casos aqui de relações, aqui tem dois azulzinhos, aqui tem alguns casos com dois rosinhas aqui também, né? Então você tem, nesse caso aqui, o esperado para o grafo, né, numa escola grande, tá, é que você tem mais as relações heterogêneas entre esses nodos. Então, no caso, ele trata a mesmo framework de homofilia, porém, chamando isso de homofilia inversa, quer dizer, estava medindo a quantidade de arestas homogêneas aqui, né, no grafo todo. Bom, de tudo que a gente vem falando, então, de homofilia, é importante agora a gente discutir os dois lados aqui que a homofilia pode ter. Primeiro é o seguinte, ao se observar, né, um grupo de pessoas, uma população, observar algum comportamento que seja num grupo, é difícil a gente dizer se aquele grupo se conectou por causa daquele comportamento ou aquele comportamento foi influência de algum dos membros do grupo, eles ficaram iguais exatamente porque houve uma influência social ali dentro daquele grupo, né? Então, tinha até uma propaganda no passado, bem antiga, que ficou conhecida porque foram muito espertos, foram muito bem sucedidos na propaganda, né, em colocar o dilema, né, era o dilema de Tostines. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Né? A gente tem uma situação aqui semelhante, a gente tem pessoas com uma determinada característica, elas estão juntas por causa daquela característica, ou elas desenvolveram aquela característica após estarem juntas. Né? Exatamente porque queriam ser cada vez mais parecidas. Né? Então, um dos fenômenos, né, é o que a gente chama de homofilia por seleção, em que os nodos se conectam aos outros que já são similares. Então, eles se conectam visando, olha, esse cara tem algo em comum comigo, então a amizade é feita. A influência social é quando a amizade já existe, e aí os nodos tendem a se tornar mais semelhantes por causa da amizade que já existia. Então, os dois fenômenos, na verdade, existem. Quando a gente olha uma população, um único snapshot de uma população, não dá para saber qual aconteceu. A única forma é olhando vários snapshots. Nós vamos ver trabalhos empíricos que fizeram coisas desse tipo. Tá? Então, uma outra coisa que é importante discutir aqui é que nem tudo é uma característica mutável. Enfim, engordar, emagrecer é algo mutável, né? É algo que o grupo pode influenciar. Tá? Exemplo, né? Vai morar numa república, num grupo de amigos, onde todo mundo na sua república é desses caras que podem comer de tudo, que não engorda de jeito nenhum. Aí vai lá, né? E você vai junto. Né? E você, digamos, você é um desses dos normais, né? Vai comer junto, vai pedir hambúrguer todo dia, vai pedir isso aqui todo dia, ninguém engorda, só você que engorda. Né? Então, e tem trabalho que mostra isso também, tá? Estudos longitudinais, o livro do Kleber cobre vários deles, a gente pode discutir alguns, mas, enfim, isso estudos de longo prazo, né, que mostram que esse tipo de influência ela acaba por modificar, tornar as pessoas semelhantes. Tá? Então, agora, outras características já não são tão prevalentes. Por exemplo, não tem jeito de mudar a idade. Né? Não tem jeito de mudar. São várias coisas que são imutáveis. Né? Então, ali fica bem claro que uma parte do fenômeno não é aquela característica que uniu as pessoas. Né? Não é a idade. Enfim, se você tem pessoas com idades diferentes, ali é por algum interesse, por alguma outra coisa que elas estão unidas. Tá? Então, nem tudo é mutável. Né?